Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Amados, eu vim compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração já tem alguns dias. E ele foi acrescentando coisas que eu deveria falar para vocês. Então, hoje, ele me mostrou que está na hora de falar. E o que eu quero falar está baseado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que tudo que é bom na nossa vida, ele pode ser corrompido por uma má conversação, por uma má influência. E essa má influência pode vir de diversos lugares. E é essa minha conversa com vocês hoje. Cláudio e eu vamos completar, nesse ano de 2025, 23 anos de casados. E eu tenho alguns testemunhos para contar para vocês sobre o nosso casamento. E hoje eu quero contar apenas um. Certa época da nossa vida, lá atrás, bem no comecinho do nosso casamento, eu estava fazendo uma coisa muito ruim, destruindo o meu casamento com as minhas próprias mãos. E por isso eu vim contar para vocês como o Senhor Jesus Cristo nos livrou. Porque talvez você também esteja no erro hoje. Você também precise desta palavra para que você saia dessa situação. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, bem lá no comecinho, eu estava desempregada, estava em casa, né? E eu passava a tarde assistindo novela. Começava na novela às 2 horas da tarde e ficava entre os canais do SBT e da Globo, né, assistindo as novelas e ia até a novela da noite, a última novela. E o meu marido trabalhava, claro, ele trabalhava como motoboy e muitas vezes ele se atrasava um pouco porque ele estava um pouco mais distante, alguma coisa assim. E devido eu ficar ali naquela influência, ouvindo tudo aquilo que tem nas novelas, eu acabava com a minha cabeça cheia de coisas malignas, né? Com pensamentos malignos. E até chegava muitas vezes a brigar com ele por causa disso. E o que tem nas novelas? Tem traição, tem discussão, tem falta de respeito, tem desonestidade, tem muitas coisas, né? E o fato é que todas aquelas coisas impactavam dentro do meu casamento. Não porque elas existissem dentro do meu casamento, mas porque eu ficava ali diante daquelas coisas ruins e aquela conversa maligna ia entrando na minha vida. Ok. E eu disse pra você que talvez você precisasse ouvir o que eu tenho pra dizer, né? E você pode me dizer assim, Cibele, mas eu não assisto novela. Muito bem. Só que se você acha que hoje em dia é muito diferente, não é. Porque hoje existem séries, filmes, e tantas outras coisas aí, animes, doramas, muitas outras coisas que também falam das mesmas coisas. Também falam a respeito de traições, também falam a respeito de mentiras, de fofocas, de coisas que destroem, né? Falam de fraudes, falam, enfim, todo tipo de malignidade é abordado nessas coisas, né? Nesses entretenimentos. Então, como a palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes.
Se você acha que você pode ficar diante da internet, recebendo esse tipo de coisa, ou diante da televisão, recebendo esse tipo de mensagem e que isso não vai impactar na sua vida, mesmo que você não seja casado, talvez você seja solteiro, mas também vai impactar no seu relacionamento com a sua mãe, no seu relacionamento com o seu pai, no seu relacionamento com os seus amigos, vai impactar. Se você quer ser luz no mundo, eu vou te orientar a se apartar disso. Bom, e o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: como abençoar o casamento agora, né? Eu disse para vocês como eu estava destruindo o meu casamento. Agora eu quero dizer como abençoar o seu casamento. É você se apartar destas coisas, obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Porque se na palavra de Deus diz que há má influência nas más conversações, você precisa entender isso e colocar isso em prática, se afastar das más influências. E quando eu me afastei disso, eu me submeti a Deus. Eu fiz aquilo que Ele queria que eu fizesse. E foi aí que veio a bênção no meu casamento. Foi aí que eu semeei, né? E colhi a bênção de Deus. Quando a gente sempre semeia com obediência. E quando a gente colhe bênção de Deus. Mas se você semear na desobediência, você não vai colher a bênção de Deus. Se você ler na palavra que as más conversações corrompem os bons costumes, e mesmo assim você bater o pé e você ficar, né, continuar e insistir em ficar vendo estas coisas, você não vai colher bênção de Deus. Então, queridos, eu quero aqui dizer para vocês que você pode ter um casamento abençoado se você colocar a palavra de Deus em prática. Sabe, muitas pessoas pensam assim: eu quero Deus no meu casamento, então eu vou crer nele, eu vou orar. Ótimo, creia no Senhor Jesus Cristo, ore pelo seu casamento, ótimo, mas você também precisa obedecer, tá certo? Não é só dizer que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. A obediência é a prova de que nós realmente cremos nele, né? Quando você obedece a palavra de Deus, você realmente está crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo fala sobre isso na palavra. Então, assim, a minha orientação para você que quer que o seu casamento seja abençoado, que o seu casamento dure, que o seu casamento, sabe, tenha paz, que o seu casamento seja cheio de frutos, cheio das bênçãos de Deus, eu oriento você a ler a palavra de Deus e busque nela aquilo que você pode aplicar na sua vida e dentro da sua casa. Porque assim, irmãos, é muito fácil a gente olhar para o nosso cônjuge e dizer assim: ele tá errando nisso, nisso, nisso e naquilo. Mas a palavra de Deus é para cada um de nós colocar dentro de si, né? Onde eu estou errando? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para obedecer a Deus? O que eu posso fazer para que no dia de amanhã venha a bênção de Deus sobre a minha vida? Porque, irmãos, pedir para Jesus livramentos, pedir para Jesus que o seu cônjuge esteja em santidade quando ele sair para a rua, pedir essas coisas para Jesus é muito fácil. Mas nós também temos que ter a nossa posição. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15 que se nós estivermos nele e se a palavra dele estiver em nós, aí poderemos pedir o que quisermos. Deu para entender? Então, não adianta eu querer andar numa vida de desobediência e achar que eu sou amiga de Jesus. E achar que eu posso pedir qualquer coisa para ele em oração. Você deve ter uma vida de oração? Sim, com certeza. E uma vida de obediência também. Para que a sua vida de oração seja correspondida. Tá certo? Então, eu quero dizer para você, abençoe o seu casamento, né?
busque a bênção do Senhor Jesus Cristo no seu casamento, fazendo o quê? Obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ok? Preste atenção, todas estas coisas, filmes, séries, novelas, que são malignas, que são cheias de mensagens do diabo, ensinam você aquilo que você deve pensar. Então você precisa se apartar destas coisas e renovar o teu pensamento segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito em Romanos 12:2, tá certo? E também está escrito na palavra que quando nós nos submetemos a Deus, o inimigo foge. O inimigo usa brechas para trabalhar naquilo que é nosso, para trabalhar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, enfim. Mas se nós fechamos as brechas, como ele vai trabalhar? Como é que ele vai entrar? Como é que ele vai fazer coisas ruins? Não é verdade? Então, eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Não quero deixar esse vídeo muito longo. E eu peço que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.